Olá, professor. Nossa apresentação será sobre mercados e preços do livro do Pindic. Duas das principais divisões em economia são os conceitos de micro e macroeconomia. Apesar de uma fronteira cada vez menos definida entre eles, torna-se necessário o estudo de ambos para entender suas respectivas dinâmicas e interações. A microeconomia trata do estudo da interação entre cada empresa e os consumidores, revelando como setores e mercados operam e se desenvolvem, assim como por que são diferentes entre si e como são influenciados por políticas governamentais e condições econômicas globais. Já a macroeconomia trata das variáveis agregadas do mercado, como taxa de crescimento, nível do produto nacional, desemprego e inflação. Apesar disso, a macro também envolve análise de mercado, por exemplo, mercados agregados de bens e serviços, mão de obra e títulos de empresas, mas sempre no cenário estendido, ou seja, no cenário plural dos agentes, analisando como um todo. Mas afinal, o que é mercado? Em economia, especialmente em microeconomia, denominamos empresas como unidades econômicas individuais. Essas unidades interagem entre si, formando dois grandes grupos, os compradores e os vendedores. A identidade dessa unidade como compradora ou vendedora não é fixa e depende, portanto, da sua posição em uma determinada negociação, às vezes como compradora e às vezes como vendedora. O mercado se torna, portanto, um grupo de compradores e vendedores que, por meio de suas interações ou intenções de interagir, determinam preços. Podemos ver isso aqui no fluxo circular de renda, mostrando o fluxo dos compradores e dos vendedores e como o fluxo vai e volta. A autora do livro Economia Industrial, Anita Kohn, acrescenta ao nosso trabalho quando descreve o mercado como um conceito dentro do qual organizam seus recursos com o fim de produção. Em busca da maximização dos resultados, as empresas procuram os fatores de produção, que são terra, capital, trabalho e tecnologia, e empregam-os para a produção de bens e serviços, ou as chamadas unidades de produção, que por fim são vendidos então na unidade de distribuição, ou nosso mercado. A definição de mercado é importante por duas principais razões. A primeira é orientar as empresas que precisam conhecer potenciais e reais concorrentes e demandantes, assim como o limite de seus produtos e o limite geográfico do seu mercado, para aí sim poder fixar preços, determinar as verbas de publicidade e tomar as decisões de investimento. E, em segundo lugar, como um conceito mais aplicado à macroeconomia, orientar o governo na promoção de políticas públicas para uma determinada sociedade. Novamente, recorrendo à nossa autora Anita Kohn, podemos encontrar um conceito ainda mais expandido, o de indústria, dentro do qual, no âmbito das ciências econômicas, é definido como um conjunto de firmas que elaboram produtos idênticos ou semelhantes quanto à sua constituição física, ou ainda baseados na mesma matéria-prima, de modo que podem ser tratados analiticamente em conjunto. A escolha dos preços não se parece com uma questão de múltipla escolha. Na verdade, pensando em mercados competitivos, nenhuma empresa tem individualmente o poder de interferir no preço de seus produtos no mercado. Tipo de economia também tem interferência sobre o nível dos preços, uma vez que em economias planejadas, os governos tomam para si as decisões de alocação do mercado, de o que produzir, quanto produzir e como produzir, o que limita as possibilidades de escolha e, consequentemente, diminui a relevância dos conceitos de microeconomia desses países. Nas economias modernas de mercado, por outro lado, essas decisões de alocação são das unidades de produção em captação à demanda, o que aumenta a relevância do conceito de microeconomia e as necessidades de encarar os trade-offs. Os trade-offs tratam das diferentes possibilidades de consumo ou produção a partir de uma quantidade fixa de recursos. Essa relação implica consumir uma quantidade X de um item, Y de outro e ainda uma cesta Z que equilibra o consumo entre X e Y. O mais importante é lembrar que o consumo adicional de um item nessas condições implica necessariamente na troca do consumo de outro item. Essa ideia origina o conceito de custo de oportunidade. Um exemplo de trade-off é o consumo versus lazer. Para se obter mais consumo, é necessário trabalhar mais e assim abdicar de tempo de lazer. Mas não é tão simples assim.
Tirar uma foto do mercado e contar a quantidade de logotipos não é uma regra simplista para a definição do nível de competitividade e definição de preço no mercado. Outros mercados, com apenas alguns produtores, também podem ser tratados como perfeitamente competitivos, embora não sejam. Isso porque sua competitividade é feroz o suficiente para assimilar esse modelo. Outros mercados, com muitos produtores, ainda são considerados não competitivos. Isso porque algumas empresas podem, em conjunto, afetar o preço do produto por meio de cartel. No entanto, empresas podem vender com preços diferentes por estarem tentando ganhar clientes ou pela lealdade dos seus clientes com sua marca. Um mesmo produto pode ter preços diferentes em diferentes estabelecimentos ou ser de marcas diferentes em um mesmo estabelecimento vendido a preços diferentes. Nesse caso, o preço de mercado será a média dos valores. Na indústria farmacêutica, por exemplo, ainda que muitos medicamentos sejam parecidos, utilizando entre si o mesmo princípio ativo e tendo o mesmo objetivo de tratar algum sintoma, entre os concorrentes existe uma diferença de efeito colateral, fazendo com que muitas vezes seja possível a substituição do item entre empresas concorrentes. Dessa forma, quando a empresa vai determinar seu preço, precisa ter atenção não somente à disposição dos seus clientes em pagar pelo medicamento, mas também com o preço e características dos medicamentos concorrentes. Sempre que precisamos comparar preço de um bem em um determinado período com outro, é necessário levar em conta o nível geral de preços ou inflação, para uma análise coerente. Isso é o que os preços em termos reais mostram. Preços reais são valores reajustados por índices gerais e preços nominais são os preços absolutos do produto, definido no momento da compra do bem. Por exemplo, um automóvel em 2015 tinha um valor de mercado de R$50 mil, enquanto o modelo em 2016 era vendido a R$52.500. Com isso, podemos dizer que seu preço ficou mais caro no ano seguinte. Mas será verdadeira essa afirmação? Se olharmos pelo preço real, considerando que a inflação de 2015 foi de 10%, podemos afirmar que o carro em 2016 está com um valor mais baixo, já que seu preço nominal subiu 5%, enquanto o índice de inflação variou em 10%. Pelo conceito de preço nominal, realmente o carro teve seu valor aumentado. É importante ressaltar que a economia, como as demais ciências, baseia suas explicações e previsões de acordo com o estudo dos fenômenos observados em termos de um conjunto de regras básicas e premissas. Nenhuma teoria e nenhuma ciência é perfeitamente correta, por isso elas são testadas constantemente quanto à sua assertividade, o que não é diferente na economia. Um modelo é uma representação matemática do comportamento e decisões das empresas, mercados ou entidades. A estatística e a econometria, por sua vez, são ferramentas que permitem avaliar a precisão das previsões do modelo. A teoria da empresa, na microeconomia, tem uma premissa de que o objetivo das empresas é maximizar seus lucros, e usa tal suposição para explicar como as empresas determinam a quantidade dos fatores de produção e os recursos que empregam, assim como o volume produzido e como essas escolhas dependem dos custos e dos preços que a empresa pode receber por seus produtos. Sobre as teorias, é importante ressaltar que elas não são consideradas válidas o tempo todo. Por exemplo, as empresas não estão interessadas em maximizar seus lucros o tempo todo. Então, a teoria da empresa tem sido parcialmente eficaz em determinadas circunstâncias, mas ela de fato explica uma ampla parte dos fenômenos relacionados ao comportamento, crescimento e evolução das empresas, tendo se tornado uma importante ferramenta para administradores e responsáveis por políticas públicas na elaboração de suas estratégias. A análise positiva descreve as relações de causa e efeito. Podemos supor em políticas públicas como uma decisão do governo impactaria o preço, a produção e a venda das empresas. Teriam estas também efeitos sobre os consumidores? Essas perguntas poderiam ser tratadas por explicações e previsões das teorias econômicas, como modelos já formulados, novos ou aprimorados. A análise normativa também é importante para administradores e elaboradores de políticas públicas. Essa leva em questão o que será melhor na tomada de decisões, devendo ser planejado um plano de ação para assim decidir se os custos e benefícios são condizentes. A análise normativa também é complementada pelo juízo de valor. Porém, quando colocados em questão, a micro não pode dizer qual a melhor decisão a ser tomada. Como exemplo, segundo a análise positiva, uma taxação na herança de grandes fortunas causará uma maior fuga de capitais do Brasil.
Entretanto, se esse imposto deve ser realmente instaurado na sociedade, já é uma questão normativa. Ao final deste trabalho, esperamos que não restem dúvidas sobre a importância e os benefícios de se estudar microeconomia. É importante ressaltar que o presente trabalho faz referência específica ao capítulo 1 da 7ª edição do livro de microeconomia de Robert Pinsky e Daniel Rubenfeld, mas nas demais sessões são introduzidas importantes teorias para o entendimento da dinâmica microeconômica. O objetivo final é mostrar ao leitor como aplicar princípios microeconômicos aos problemas reais da tomada de decisão. E como um pouco de motivação extra não faz mal a ninguém, o autor fornece exemplos reais importantes para a aplicabilidade das teorias propostas durante a leitura. Logo no capítulo 1, foco da nossa análise, já encontramos um exemplo aplicado a essa relação entre tomada de decisão e a microeconomia. A Ford Motors lançou os novos modelos de carros utilitários na década de 1990 e fizeram um grande sucesso de venda. Entretanto, no período de 2005 a 2007, o aumento no preço de combustível e as crescentes preocupações com o aquecimento global causaram estragos em todas as vendas de utilitários, fazendo com que os lucros da Ford se transformassem em prejuízos. Como resposta, a montadora trabalhou na montagem de veículos menores, mais leves e eficientes. Em primeiro lugar, a Ford teve de pensar cuidadosamente na reação do público ao design e ao desempenho de seus novos produtos, assim como qual seria a demanda inicial, com que rapidez cresceria e qual relação manteria com os preços cobrados pela montadora. Essas preferências do consumidor são discutidas nessa bibliografia em seus capítulos 6 e 7, assim como a escolha da produção que maximiza o lucro no capítulo 8. Muitas outras questões foram atribuídas ao case da Ford e poderiam ser atribuídas também a qualquer outra dinâmica empresarial no mercado. Por isso, o grupo recomenda fortemente a leitura da bibliografia completa para o amadurecimento dos conhecimentos de microeconomia.